Oi, eu sou a Steph e essa é a primeira edição de Coisas e Obsessões de 2026. Olha, eu sei que eu devo falar isso em quase toda a edição dessa série, mas, fala sério, é impressionante como o tempo passa rápido. Tipo, um dia desses eu tava me preparando pro virado do ano, e agora a gente já tá indo pra fevereiro. Mas e aí, como é que foi o janeiro de vocês? Eu confesso que o meu janeiro tem sido maravilhoso. Tipo, eu tive alguns problemas aqui e ali, mas de uma forma geral, eu tô me sentindo muito energética, sabe? Eu tô muito animada, muito empolgada e, sinceramente, eu sinto que o meu trabalho aqui na internet tem melhorado muito, sabe? Eu realmente consegui me desprender de alguns medos que eu tinha, algumas inseguranças, e esse mês tem sido realmente transformador. Eu sinto que boa parte das metas que eu tinha na minha virada de ano, elas realmente estão se encaminhando para poder serem resolvidas. É porque eu não queria tratar elas simplesmente como metas, mas como coisas que eu realmente sou capaz de conseguir. Eu tentei manter o pé no chão e tem sido uma jornada muito interessante, sendo completamente sincera com vocês. Vocês devem se lembrar que no vídeo que eu fiz lá no final de 2025, eu comentei bastante sobre essa sensação de estar cansada de mim mesma. Nesse mês, eu realmente foquei, sabe? Eu realmente trabalhei nisso e eu já tô me sentindo um pouco melhor. Eu venho me organizando bastante e realmente dedicando um tempo todos os dias para as coisas que eu realmente preciso fazer, sabe? Nem que seja assim, 20 minutos, 10 minutos, mas eu tenho aquela coisa de tipo, não, eu tenho que fazer pelo menos um pouquinho disso hoje. E isso me ajudou bastante nessa minha jornada em melhorar as coisas que eu já faço. Mas deixando isso de lado, eu quero comentar com vocês sobre as coisas maravilhosas que eu tive contato e que ficaram na minha cabeça durante esse mês de janeiro. E nessa edição eu vou dar uma invertida. Eu vou começar falando sobre cinema, que é algo que eu geralmente deixo um pouco mais pro final, porque eu tive 2 filmes que realmente, assim, ficaram na minha cabeça esse mês. Pra ser sincera, eu tava mais reassistindo algumas coisas que eu já gosto. 2 filmes completamente aleatórios que eu gostei bastante de ter reassistido nesse mês foram Adrenalina, sim, o com Jason Statham. Eu gosto desse filme. Eu sei que ele é insano, mas eu gosto bastante desse filme. E o outro filme foi Tropas Estelares, que eu amo e é um filme simplesmente genial. Mas deixando esses 2 filmes velhos de lado, os 2 outros filmes que eu assisti pela primeira vez e que eu amei nesse mês foram Matou a Família e Foi ao Cinema, de 1991. Um filme que até ganhou um vídeo dedicado aqui no canal e vale muito a pena assistir se você gosta de um cinema mais doidão, sabe? Principalmente um cinema brasileiro. E o outro filme que eu amei, tipo, muito, muito, muito mesmo, foi Occult, de 2009. Ele é do mesmo diretor de Noroi, que é um outro filme que eu adoro. Pra quem nunca assistiu Noroi ou Occult, esses são filmes japoneses que têm um estilo muito específico. Eles são um pouco mais lentos, eles não têm muito susto, mas eles têm uma atmosfera que faz com que você realmente sinta um desconforto, um medo, sabe? O Occult, ele se leva menos a sério do que o Noroi. O Noroi é realmente bem mais assustador. Inclusive, eu super recomendo pra vocês. É um filme sensacional, extremamente único. Mas o Occult, mesmo não sendo tão sério quanto o Noroi, é um filme demais. Sério mesmo. Vale muito a pena assistir. E tanto o Noroi quanto o Occult e o outro filme que eu tinha mencionado, que é brasileiro, estão disponíveis aqui no YouTube. Então, caso vocês tenham ficado curiosos, é bem fácil de encontrar. E saindo um pouco desse tema de cinema, é hora de comentar um pouquinho sobre alguns dos jogos que eu joguei e amei nesse mês. Eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de repetir coisas e de ter coisas favoritas que estão sempre voltando. Quem acompanha essa minha série há mais tempo já deve ter notado isso. Na verdade, eu sou assim com tudo, tanto com videogame, quanto com roupa, quanto com produtos que eu consumo. Eu sou o tipo de pessoa que encontra as coisas que gosta e se agarra muito bem a elas.
Então, nesse mês, eu tive 2 jogos. O primeiro é um que faz parte da minha vida há muitos anos, que é o The Sims 3. De vez em quando eu me pego numa fase em que eu tô, jogando muito esse jogo, e atualmente eu tô construindo mundos do zero no jogo. Tem sido um processo trabalhoso, mas sinceramente é muito legal, porque eu posso construir tudo do zero, sabe? As casas, as histórias, é algo muito criativo, é realmente um hobby pra mim, então eu recomendo muito pra todo mundo que gosta de criação de histórias, de coisas assim, sabe? O The Sims 3, ele te dá muita liberdade pra isso. E um outro jogo que é um pouco assim, mais novidade pra mim, é o Valheim. Eu confesso pra vocês que eu tô gostando bastante de jogar esse jogo. Ele é um tanto estressante às vezes, mas tem sido uma experiência bem legal. E esses são os meus 2 jogos do momento, e de vez em quando eu confesso que eu gosto de jogar o Warhammer Darktide, que eu cheguei até a comentar um tempo atrás com vocês, né? Ele também virou um dos meus jogos conforto. Bom, não é lá um jogo muito confortável, mas virou um jogo conforto. E só para poder concluir essa parte de mídias que eu consumi nesse mês, eu preciso recomendar para vocês uma banda que eu estou simplesmente apaixonada. Ela é uma banda meio de rock, meio industrial, e é assim, demais. De verdade mesmo, demais. Que é a banda Genie Tortures. Acho que assim se pronuncia. Gente, essa banda é simplesmente sensacional. Se você gosta de música mais industrial e tal, com vocal feminino, só vai conferir essa banda, porque ela é incrível. Ela tem um tom bastante erótico. Só pra vocês terem ideia, tem músicas dessa banda que tem inspirações literárias. Então, assim, é sensacional. É uma banda que não é tão recente, mas ela não teve o destaque, assim, que ela merece. Então, se você não conhece essa banda, por favor, vá ouvir, porque é divertida, é energética. Eu confesso que eu gosto de só ouvir e ficar andando por aí, sabe? Me dá um ânimo extra. Então, é uma banda que eu recomendo demais pra vocês. Ela tem esse tom meio fetichista, meio bizarro. É sensacional. De verdade mesmo, só vão conferir essa banda. E saindo dessa parte de mídia, agora eu quero recomendar pra vocês algumas comidas e produtos que eu amei nesse mês. Então, gente, nesse mês eu descobri uma grande paixão por aveia. Eu sei que vai parecer extremamente aleatório, mas a aveia foi uma das melhores coisas que eu descobri não, né? Redescobri nesse mês. A aveia eu usava geralmente pra fazer cookies ou pra poder, fazer um omelete, uma coisa assim, sabe? Dar uma sustância em algumas coisas. Só que aí eu comecei a pesquisar mais sobre a aveia e eu descobri que ela serve pra muitas coisas, tem muitas receitas diferentes que você pode fazer com aveia. Eu confesso a vocês que eu era aquele tipo de pessoa que não tinha um café da manhã muito bem definido. Geralmente eu só tomava café ou só tomava água e comia um biscoitinho, sabe? Era algo muito aleatório, muito... sabe, não tinha substância ali. E eu sinto que isso também tirava um pouco da minha energia. Agora, eu criei o hábito de toda manhã comer alguma refeição feita com aveia. Porque a aveia, ela é um super alimento. Ela dá energia, ela dá saciedade. Então, você vai comer aquela refeiçãozinha ali e você realmente vai ficar, sabe, alimentado. Eu nem tô mais almoçando tão cedo porque a aveia, ela tá, realmente me alimentando de uma forma que eu não me alimentava antes no café da manhã, porque eu era muito perdida em relação a isso. Então eu vou recomendar pra vocês 2 receitas que eu tenho feito bastante com aveia e que são extremamente simples. Na verdade, elas são mais ou menos a mesma receita, a única diferença é que uma vai pro fogo e a outra não. Então, dá pra vocês intercalarem entre algo pra fazer num dia mais frio e algo pros dias de calor. A primeira, e a mais simples, é a aveia dormida. Você vai pegar um pouco de aveia em flocos, tá? Aquela que é maiorzinha. Vai colocar num pote, vai colocar um pouco de leite, se você quiser. Se não quiser, não tem problema. Mas eu particularmente acho que fica melhor. Lembrando que se você for vegano ou tem intolerância à lactose, você pode usar algum leite vegetal também, porque vai funcionar. Mas enfim, você vai colocar leite, eu uso leite em pó e boto um pouco de água, misturo um pouquinho a aveia com esse leite em pó e água. Geralmente eu jogo um pouco de canela por cima para dar um gostinho a mais. E aí é só você fechar o pote e guardar na geladeira. Na manhã seguinte, você pega aquele pote, ela já vai estar com uma textura um pouco mais grossinha. E aí é só você adicionar o que você quiser.
Você pode comer puro, mas não vai ser tão gostoso. Então, eu geralmente gosto de colocar maçã, banana e também gosto de colocar algum mix com grãos, sabe? Para dar uma sustância ainda mais. Fica muito gostoso e é um dos melhores cafés da manhã para quem quer comer alguma coisa mais geladinha, sabe? Principalmente nessa época de calor. A segunda receita segue mais ou menos a mesma fórmula. Você também vai colocar aveia, leite, água, só que a diferença é que ela vai pro fogo. Eu, particularmente, toda vez que faço, gosto bastante de adicionar banana amassada. Faz com que a textura fique ainda melhor e a banana já dá uma adocicada, é maravilhosa, sabe, ali. E, sinceramente, é uma comida muito, mas muito confortável. Você vai sentir um bebezão comendo esse troço, porque ela é uma comida muito conforto, traz uma sensação de aconchego, sabe, muito especial. Por isso que essa versão se tornou a minha favorita. Eu amo a versão da aveia dormida, sabe, gelada, mas nos últimos dias eu tô fazendo muito essa que vai ao fogo e é muito boa, gente. Então você vai amassar essa banana junto com essas outras coisas que eu falei, vai mexer um pouco ali no fogo até ficar quentinho e pronto, é só você colocar numa tigelinha e comer. É claro que você também pode adicionar pedaços de maçã, caso você queira. A canela eu considero essencial para dar um gostinho a mais, e os grãos também. E é isso, é uma receita muito simples, mas que vai te dar saciedade, energia, ela é muito boa, de verdade mesmo. Eu super recomendo para vocês. E antes de concluir, eu quero mostrar para vocês os meus 2 produtos favoritos desse mês. Os 2 são bastante acessíveis e eles realmente fizeram diferença na minha vida, por isso que eu tinha que recomendar para vocês. O primeiro é esse protetor solar aqui, ó. Eu confesso a vocês que eu não tinha um protetor solar. Podem me julgar por causa disso. Eu não tinha porque geralmente o protetor solar é muito caro e eu tava numa época que eu não tava com muito dinheiro pra isso. Mas esse mês as coisas melhoraram um pouco, então eu pude comprar um protetor solar finalmente. Esse protetor solar aqui é dessa marca Basic Care e eu acho que ele é exclusivo da Americanas, o que pode ser um problema para algumas pessoas, já que nem todo lugar vai ter. Eu acho que você consegue comprar pelo site também, caso você tenha interesse. Mas eu tive a sorte de achar ele numa promoção. E ele foi tipo assim, uns 27, 25 reais. Então foi muito barato, porque o protetor solar geralmente é acima de uns 40, pra vocês terem ideia de como é caro um protetor solar. Então eu fiquei muito feliz com essa compra, eu me dei muito bem com ele não ficou esfarelando, não irritou os meus olhos, não irritou a minha pele, então fica essa recomendação pra vocês. E fez muita diferença pra mim, porque tava fazendo muito sol, eu tava ficando cheia de marcas por causa do sol, e isso tava me irritando um pouco, sendo sincera. Fora que além desse bronzeado meio confuso que fica por causa da roupa, a minha pele também tava começando a ficar com pequenas manchinhas, e eu tava ficando um pouco preocupada com isso, então o protetor solar me ajudou bastante. E o outro produto que eu quero recomendar pra vocês é esse daqui, ó. Esse óleo de banho glicerinado da Muriel. Em geral, eu gosto bastante dos produtos da Muriel, principalmente os óleos. Então, quando eu vi esse óleo de banho, eu fiquei muito curiosa, sendo sincera com vocês. E ele é muito acessível. Esse daqui, eu já arranquei o preço, mas ele foi R$ 8,99, então, sabe, extremamente barato. Lembrando que geralmente óleo de banho é na faixa de uns 30 reais, 40 reais pra cima. Mas eu vou explicar uma coisa pra vocês. Esse óleo de banho aqui, ele não é bem tipo um óleo de banho como esses que são mais caros, que são tipo 100% óleo de banho. Ele é glicerinado, ou seja, ele tá mais pra um sabonete do que apenas um óleo. Porém, na fórmula dele tem óleos, então ele limpa mais e também é mais hidratante do que um sabonete líquido comum. Então eu recomendo muito pra vocês, porque esse daqui, ó, esse cheiro aqui, ó, a versão árabe, é muito boa, porque ela tem, acho que óleo de mirra e argan, e a mirra, ela tem um cheiro muito bom, é uma coisa assim mágica, sabe? Tanto que a mirra, ela é bastante usada em incensos, até em igrejas, pra vocês terem noção. É um cheiro maravilhoso. É um cheiro que não parece de sabonete ou coisa do tipo, parece perfume mesmo. E como foi muito barato, eu achei que valeu muito a pena, então eu recomendo demais pra vocês. É um cheiro que, sabe, só testando pra saber.
Se você gosta de cheiros mais doces, essa linha aqui também tem vários que são, mas esse daqui é o meu favorito. E eu fui lá e cheirei todos que tinham, tá? Mas esse é o vencedor. E aí, como é que foi janeiro de vocês? Me contem as suas coisas e obsessões desse mês, eu vou adorar saber. Lembrando que eu sempre paro pra realmente conferir os comentários, então deixa seu comentário aí, nem que seja sobre alguma coisa muito bobinha que você viu nesse mês e gostou. E deixem recomendações também para que todo mundo possa conhecer mais coisas legais. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo, e lembrando que tá rolando votação para poder me ajudar a escolher o tema do próximo vídeo. Se você quiser participar, basta ser membro do canal, custa apenas R$ 1,99. Mas se você não puder, não tem problema, eu fico feliz só de você estar aqui assistindo. Se você tiver interesse em conhecer os meus outros trabalhos, e agora eu tô postando bastante no Instagram também, tá? Tô bem mais ativa lá. Todos os links estão no meu Tap Link, que sempre fica na descrição do vídeo. Novamente, muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.